tic-tac. Pode ser que em breve a gente veja Bitcoin em um novo all-time high. E caso isso realmente aconteça, a gente vai ter excelentes oportunidades dentro das altcoins. Altcoins que estão se desvalorizando e muito desde dezembro de 2024. Na nossa análise de hoje, eu vou te mostrar quais são os ativos que eu estou olhando, quais são os setores que eu estou olhando e como que eu vou tomar as minhas decisões, tá? Obviamente que nesse momento, quando a gente tem um pivô de alta dentro do Bitcoin, quando a gente vê o rompimento do canal de baixa, a gente tem que ficar sim mais otimista. E aqui a nossa função é buscar exatamente por compras. E eu vou te explicar exatamente o que eu estou esperando na nossa análise de hoje. Bom, que teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo price action do Bitcoin, na data de ontem, a gente conseguiu romper um canal de baixa que nós tínhamos, nós conseguimos superar uma resistência importante que nós tínhamos, tá? Eu tinha uma expectativa que a gente fosse vir mais para baixo, inclusive até mesmo nesse pullback aqui, estava aguardando retrações de Fibonacci, não veio até essas regiões e como eu informei você, eu tinha 2 pontos que eu tomaria como decisão de compra. Ou quando a gente viesse em retrações de Fibonacci, ou caso a gente fizesse confirmações do rompimento desse canal. Bom, até o presente momento a gente fez o rompimento do canal, a gente ainda não fez uma confirmação desse rompimento. Como que será essa confirmação? É exatamente observando como que o RSI ele vai se comportar no movimento de reação. Caso a gente tenha uma reação saudável e a gente não volte dentro desse canal, não comece a perder os topos anteriores, ótimo, a gente tem confirmação desse rompimento. Aqui é um excelente ponto aonde eu gostaria de entrar sim. Também ele pode continuar subindo ali, pode fazer o rompimento dessas próximas resistências que nós temos, que é exatamente os topos anteriores. Vou te mostrar que a gente deu uma diminuída no combustível para que a gente faça esse rompimento aqui em linha reta, mas isso pode acontecer também. Caso isso venha a acontecer, também tomarei as decisões de entrada em um novo all-time high. Só que essas decisões de entradas elas não serão no Bitcoin. A maior parte da carteira ela será exposta exatamente nas altcoins, ela será exposta em outros ativos que eles não performaram tão bem quanto o Bitcoin. Isso para que eu consiga tirar o atraso exatamente dessa movimentação do Bitcoin. Olha só, quando a gente é um surfista e a gente vai para o mar, a gente não pega todas as ondas. Às vezes a gente escolhe uma onda ou outra para surfar. E às vezes a gente perde ondas boas na nossa frente porque a gente escolheu outra onda para surfar. E quando a gente perde essas ondas, a gente está assistindo outros surfistas surfando essa onda. E tá tudo bem, isso não impacta no seu resultado. Dentro do mercado financeiro, tem momentos que sim, a gente fica de fora de algumas movimentações, que é exatamente essa alta que nós estamos tendo nesse momento. Mas entenda que eu não estou tão fora assim dessas movimentações. Porque se a gente olhar para os pontos de venda da minha carteira, por exemplo, eu estou muito no lucro, principalmente dentro das altcoins. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na análise de hoje também. Quando a gente olha para as pontas de proteção, é um momento que a gente preserva o nosso capital e se o mercado ele cai, nós estamos lucrando e lucrando muito. E eu vou te mostrar exatamente o porquê que agora eu olho muito mais para as altcoins do que para o Bitcoin. Bom, quando a gente olha para o mapa de liquidação, a gente teve muitas liquidações acontecendo aí nas últimas horas, tá? Ainda tem um pouco de liquidação a ser capturado aqui acima dos 110 mil dólares, mas a gente sabe que diminuiu um pouco a liquidação das pessoas que estavam shortando. Por isso é mais improvável, não que não possa acontecer, mas é mais improvável da gente vir romper essas resistências em linha reta, tá? Mas o meu grande jogo daqui para frente, caso o Bitcoin venha fazer esse novo all-time high, é exatamente as altcoins. Olha só, se a gente olhar para os últimos 30 dias, Bitcoin foi o segundo maior setor ali que performou. Mas se a gente olhar para os últimos 7 dias, a gente vai ver que tiveram 2 setores se destacando muito bem aí na frente do Bitcoin. Um deles é Layer 1 e o outro é exatamente infraestrutura da Web 3.0. Se a gente for olhar para esses setores, a gente consegue separar os ativos ali e ver quais são os ativos que estão performando dentro de cada setor
E a gente pode olhar para esses ativos com mais carinho do que, por exemplo, para a média dos outros ativos. Gala é um dos ativos aí de Layer 1 que está se destacando muito bem, tá? Referente ao número de endereços ativos, a gente já vai olhar para o price action desse ativo, mas aqui começa tá, o meu interesse, tanto em Gala, quando a gente olha ZRO, a XL também, ativos que está se destacando aí dentro do setor de infraestrutura. E esses ativos são ativos que sim, eu tenho interesse em me expor, porque se a gente olhar para o price action, a gente vai ver que realmente esses ativos eles se desvalorizaram e muito nos últimos meses. Ou seja, aqui a gente tem um baixo risco envolvido nas nossas operações. Bitcoin em all-time high acaba tendo um alto risco envolvido. E as altcoins, elas podem nos entregar sim grandes multiplicações desde que a gente saiba como utilizar as altcoins. Olha só, eu estou falando sobre alguns ativos cripto aqui com você, mas eu não estou falando sobre holdar bons projetos. Não estou falando para você comprar Gala e esquecer na carteira nos próximos 2 anos, muito menos olhar para qualquer uma dessas altcoins, comprar e esquecer. Não é assim que funciona nesse ciclo. Aqui nós estamos falando de uma oportunidade. Comprou, surfou, vendeu. Ponto. Simplesmente isso. Sair da operação, voltar seu capital para Bitcoin ou até mesmo voltar seu capital para dólar, depende em qual momento nós estamos, tá? O que eu estou te mostrando é como capturar uma parte da assimetria que nós temos dentro das altcoins e depois proteger esse patrimônio. Novamente, não é comprar e holdar esses ativos para sempre, beleza? Bom, por que eu estou falando muito das altcoins? Se a gente olhar para a carteira rumo ao milhão, esse post aqui que ficou marcado há 6 meses, né, na virada do ano, lá em dezembro, quando a carteira rumo ao milhão ela entrou em proteção e desde dezembro a gente fez poucas operações de trade dentro das altcoins, mas quando a gente olha para dezembro a gente tinha bastante altcoins na carteira. Veja só, a gente inicia a proteção da carteira rumo ao milhão se desfazendo de algumas altcoins. ApeCoin a gente zera, Ronin a gente zera, Velo a gente zera, GRT a gente zera, Render a gente zera. E a gente já tinha vendido boa parte desses ativos, tá? Afinal de contas, isso daqui era o residual que ainda detinha na carteira. Só que eu quero que você veja exatamente o que aconteceu com o patrimônio da carteira rumo ao milhão nesse período aqui, né? A gente estabiliza o patrimônio durante um período ali, que é quando a gente entra em fase de proteção. Depois essa multiplicação aqui, ela foi muito graças ao Bitcoin e alguns trades que a gente pegou dentro de algumas altcoins que entregaram ótimas multiplicações. Mas eu quero que você veja quais foram os preços desses ativos. Olha só, o Ronin foi vendido lá em cima em 2,40. Quando a gente olha para o ativo, de 2,40 até o presente momento, ele teve 78% de desvalorização. Ou seja, a gente consegue recomprar muito mais a quantidade do ativo que nós tínhamos aqui em cima, sem que a gente tenha que colocar R$ 1 a mais nesse ativo. Simplesmente pelo fato da gente ter decidido comprar, depois ao longo desse caminho a gente comprou algumas vezes esse ativo, decidido vender aqui em cima. Depois, ao longo desse caminho, a gente comprou algumas vezes esse ativo, vendemos esse ativo algumas vezes também. Tiveram algumas compras que a gente tomou um stop, por exemplo, tudo bem, porque o stop ele é super curto e quando a gente tem pernadas de alta, super paga aqueles stops. E quando a gente olha, por exemplo, para a Ronin nesse momento, olha só, apareceu aqui um grande interesse comprador. Grandes players estão buscando por o Ronin nesse momento. A gente está vendo que o ativo no dia de hoje subiu aqui de uma maneira bem expressiva. Isso aqui são grandes compras que foram executadas. E poxa, se a gente olha para o preço de venda, para o preço que está atualmente, a gente só lucrou ao longo dessa queda. A gente pode simplesmente aumentar a quantidade do ativo que nós temos na carteira, simplesmente pelo fato da gente ter ficado protegido. Isso não é válido só para Ronin. Isso é válido para qualquer outro ativo aqui dentro. Se a gente pegar ApeCoin, se a gente pegar Velo, GRT, olha só, GRT 29 centavos. Só a gente ir lá e ver como que se encontra GRT nesse momento. 29 centavos, nós estamos falando de GRT aqui em cima. GRT teve uma desvalorização aí de 68%. Entende por que eu falo muito com você sobre comprar e vender os ativos, ficar fora? Cara, se a gente olhar aqui durante esses últimos meses de GRT, foi simplesmente ladeira abaixo. Só que por que agora eu estou falando novamente sobre as altcoins e um alto interesse sobre as altcoins?
Porque Bitcoin está em busca de um novo all-time high. Se a gente fizer o rompimento dessas resistências, a gente vai ver uma subida mais expressiva aqui e a gente pode sim fazer as nossas posições dentro das altcoins. Gala, que a gente viu aqui na análise on-chain, que é um ativo que tem altos endereços ativos, é um tipo de ativo que sim, eu olharia com carinho para colocar dentro da carteira. Afinal de contas, nós estamos dentro de regiões de suporte no ativo. Se a gente for olhar aqui para um prazo maior, a gente está com formação de fundo duplo. Aqui, por que você não entra exatamente aqui no preço mais barato? Porque eu não quero o preço mais barato, eu já expliquei várias vezes para você. Dentro do mercado financeiro, a gente não precisa ficar nem com a cabeça e nem com o rabo do peixe, a gente só precisa ficar com a parte mais saborosa. Quando a gente aguarda por confirmações, a gente está descartando o rabo do peixe e a cabeça do peixe também. E a gente só quer aquela movimentação de baixo risco. Se você operar desse jeito, sempre olhando para o risco envolvido nas suas operações, pode ter certeza que o seu patrimônio ele vai ser um patrimônio igual a esse daqui, que é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Um patrimônio que ele é sólido, ele é devagar para subir ao longo do tempo, mas veja que nem rápido e nem devagar ele se desvaloriza, porque você preserva ele ao longo do tempo. Isso é o que eu chamo da gente construir um castelo de pedra e não um castelo de areia. Eu sei que nesse momento tem aquelas pessoas espertinhas, aquelas pessoas que pegam uma altcoinzinha ali e já está subindo 40%. Nossa, estou com 40% em lucro em questão de alguns dias. Só que eu sei que essas pessoas elas não sabem realizar. Ou pior, essas pessoas estão com prejuízo acumulado nos últimos 12 meses, que esse 40%, cara, não faz nem cócega nos resultados que ela tem. Porque ela não está operando de uma maneira no longo prazo, no consolidado, tá? Quando a gente olha para o consolidado, o que mais vale é quanto de dinheiro você está colocando no seu bolso realmente. Não são as porcentagens, não é nada disso, é quanto que você realmente está enriquecendo. E quando a gente fala de patrimônio, para mim, patrimônio tem que ser tratado dessa maneira. Multiplicou, preservou, multiplicou, preservou, multiplicou, preservou. E possa ser que agora, se Bitcoin romper o seu all-time high, a gente entre na nossa quarta pernada da carteira Rumo ao Milhão, tá? E essa pernada vai ser muito por conta das altcoins. Bom, se a gente olhar aí OZ aí, a IOZ também é outro ativo que estava aparecendo aqui, da onde eu tirei a IOZ. Bom, nem lembro de onde que eu tirei a IOZ aqui, mas era outro ativo que também me chamou a atenção na análise on-chain. Talvez eu não tenha separado o gráfico aqui para você, mas é um ativo aí que me mostra interesse. A gente começa a ver fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Novamente, a gente só precisa das confirmações do Bitcoin. AXL também, outro ativo que está em região de fundo, recentemente mostrou um grande interesse comprador aqui de grandes players, obviamente, que retraiu toda essa movimentação, mas quando a gente olha, voltou para o ponto inicial desses players aqui, pode ser um bom momento também para a gente entrar. A XBT, ativo que a gente fez muito dinheiro dentro da carteira Rumo ao Milhão ao longo desse ciclo, só dentro dessas duas lateralizações aqui que nós tivemos, a gente capturou duas movimentações de 30% em AXBT. Agora a gente olha o ativo, está bem desvalorizado em relação ao nosso último ponto de venda, tenho interesse em comprar esses ativos sim. Hoje, a minha estratégia ela vai ser, se o Bitcoin ele romper o seu all-time high, sim, eu volto a fazer uma alta exposição da carteira, principalmente dentro das altcoins. É onde eu tenho maior interesse nesse momento. Significa que eu não vou investir em Bitcoin? Não, não significa nada disso. Só significa que eu terei um capital mais direcionado para as altcoins, surfando essa pernada. E se nós tivermos essa pernada, vai ser um momento onde eu vou reverter esse capital e vou proteger esse capital mais uma vez. Mas hoje, com os dados que nós temos, estou pronto sim para voltar para o mercado. Obviamente, como eu falei, ou a gente precisa de um novo all-time high, ou a gente precisa de confirmação do rompimento do canal de baixa. Por que eu ainda sigo cauteloso? Por que ainda tudo está no meu radar, mas nada foi decidido como compra?
Porque as principais carteiras elas ainda seguem distribuindo Bitcoin. E se a gente não tiver um rompimento do all-time high, tudo que a gente vai ter é o famoso puxar para vender. A gente pode estar vendo uma distribuição muito longa acontecendo, tá? Dentro dos dados on-chain a gente está vendo exatamente essa distribuição, grandes carteiras estão distribuindo, mas enquanto a gente não fizer o rompimento desse all-time high, a gente pode estar simplesmente trabalhando dentro de um canal lateral. E os players estão apenas puxando para vender, ou seja, puxando para distribuir. Por conta disso, eu fico mais cauteloso nessa região. Obviamente que se a gente romper o all-time high, se a gente vier acima dessa região, não tem puxar para vender, os players distribuíram, legal, o ativo ele vai continuar subindo porque ele conseguiu absorver essa distribuição, e esses players vão voltar a uma nova distribuição mais para cima. Mas a gente tem um mercado que ele está conseguindo absorver as vendas, então a gente tem uma pressão compradora ali suficiente para jogar para novos patamares de preço. Só que enquanto a gente não rompe esse all-time high, não dá para eu tomar essa decisão. Por isso, eu irei aguardar um pouco mais para que eu tome essa decisão. Novamente, nós surfistas não precisamos pegar todas as ondas. Nós podemos aguardar por uma onda em específico. É exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento. Hoje eu, Gui Teles, estou preparado para voltar para o mercado e voltar com força nas altcoins para surfar uma movimentação em uma janela curta de espaço de tempo, tá? Não é para simplesmente holdar esses ativos. E caso você queira copiar e colar tudo aquilo que eu vou comprar, caso você queira copiar e colar os meus resultados, caso você queira que esse gráfico aqui seja o gráfico do seu patrimônio também, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, eu, Gui Teles, analiso, tomo as decisões, monto a estratégia e escolho aquilo que eu vou comprar ou aquilo que eu vou vender. E eu comunico você exatamente aquilo que eu estou fazendo. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Quer fazer parte? Quer ser meu cliente? Clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, se essa estratégia de multiplicar, preservar faz sentido para você ou não. Se você quer rodar 10 bons projetos, esquece, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. Aqui abaixo eu te explico também que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, qual que é o meu gerenciamento, você só precisa copiar e colar. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E esse é o resultado da carteira Gênesis, esse é o patrimônio da carteira Gênesis, tá? Aonde a gente está caminhando rumo ao milhão. E essa técnica que eu utilizo aqui é a técnica do faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? Bom, as coisas estão muito mais saudáveis com o pivô de alta que nós temos dentro do Bitcoin, com o rompimento do canal que nós temos no Bitcoin. Acredito que em breve a gente pode constituir um novo all-time high. Caso isso aconteça, a gente terá que tomar grandes entradas dentro das altcoins. Eu, Gui Teles, estou pronto para tomar essas entradas. Caso você queira vir junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!